Sexto ano, vamos continuar a correção dos nossos exercícios. Nós temos agora a letra D do exercício 60 da página 149. Nós temos o número 3 sendo somado com a fração 2 sobre 5. Observe que nós temos apenas uma fração. Então, nós iremos completar o número 3 com o denominador 1. Isso não vai influenciar, nós vamos criar uma fração aparente. Agora, nós temos a fração 3 sobre 1 mais 2 sobre 5. Observe que os denominadores não são iguais. Nós deveríamos calcular o mínimo múltiplo comum. Porém, o mínimo entre 5 e 1 será 5, porque nós sabemos que quando calculamos o mínimo e chega no 1, nós não damos prosseguimento aos cálculos. Nós só calculamos até aqui, até o número 1. Então, os denominadores serão 5. Agora, vamos preencher o numerador. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 3, 15. 5 dividido por 5, 1. 1 vezes 2, 2. Repetimos o denominador, que é o número 5, e somamos. 5 mais 2, 17. Ficamos com a fração 17 sobre 5. Na letra E, nós temos a fração 3 sobre 4 mais 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Todos os denominadores são diferentes, então é necessário calcular o mínimo múltiplo comum entre eles, de todos os valores. 4 dividido por 2, 2. 3 não divide por 2, repete. 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide por 2, repete. 3 é um número primo, então só vai dividir por 3. 3 dividido por 3, 1. Sabemos que concluímos o cálculo do mínimo quando chegamos no número 1. E agora vamos multiplicar todos os valores que nós tivemos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ficamos, ao invés de ter 4, 3 e 6, nós temos agora o denominador 2 para todos. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 1, 2. Como os denominadores são iguais, nós somamos. 9 mais 4, 13, mais 2, 15. 15 sobre 2 é a nossa resposta agora. Soma dos numeradores vai ser 15 e o denominador repete 12. Bom, observe que na pergunta ele diz que você deve simplificar caso isso seja possível. Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 15 dividido por 3 é 5 e 12 dividido por 3, 12. Ficamos com a fração equivalente 5 sobre 4. Bom, na letra F, nós temos a fração 11 sobre 12, mais 5 sobre 6, mais 2 sobre 3. Todos os denominadores são diferentes, então vamos calcular o mínimo. 12 dividido por 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3, e o 3 vamos repetir, porque não tem como calcular novamente. 6 dividido por 2 é 3, ficamos com os números 3. O número 3 só é divisível por ele mesmo, porque ele é um número primo. 3 dividido por 3 será 1. Ficamos, então, com 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Com o denominador sendo 12, nós agora podemos fazer o numerador. Dividimos os denominadores e multiplicamos pelo numerador. 12 dividido por 12, 1. 1 vezes 11, 11. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 2 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Podemos repetir o denominador, que é 12, e somamos os numeradores. 11 mais 10, 21. 21 mais 8, 29. Não tem como simplificar, vamos manter. Agora nós vamos para o nosso próximo exercício, na página 149, exercício de número 61. O exercício diz: efetue as subtrações.
nós temos na letra A, 5 sobre 8 menos 1 quarto. Na letra B, 4 quintos menos 2 terços. Na letra C, 1 inteiro menos 3 décimos. E na letra D, 8 quintos menos 3 quintos. Subtração e soma, a regra são a mesma. Para realizar, eu tenho que observar se o denominador são iguais. O denominador da letra A é o 8 e o 4. Como não são números iguais, então nós iremos calcular o mínimo múltiplo comum deles. O mínimo entre 8 e 4, nós podemos iniciar sempre de um número par, já que eles são pares. E vamos começar do 2. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Eu sei que terminei porque cheguei no número 1. Os números primos que nós utilizamos, nós iremos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O denominador agora é um denominador comum, passou a ser 8. Vamos agora preencher o numerador. 8 dividido por 8, 1. 1 vezes 5, 5. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1, 2. Resolvemos o numerador, 5 menos 2 é 3. E repetimos o denominador, que é 8. Ficamos com 3 sobre 8. Na letra B, nós temos 4 quintos menos 1 terço. Os denominadores são 5 e 3. Calculamos agora o mínimo múltiplo comum deles. 5 e 3 não divide pelo primeiro número primo, que é o número 2. O próximo é o número 3. 3 dividido por 3 é 1. 5 não divide por 3, repete. 5 dividido por 5 é 1. Eu sei que terminei porque cheguei no número 1. 3 vezes 5, 15. Agora o denominador, ao invés de ser 5 e 3, será 15. Agora vamos preencher o numerador. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 4, 12. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos, desculpa, 12 menos 10 é 12. E 15 é o denominador, repete. Ficamos, então, com 2 sobre 10. Na letra C, nós temos 1 inteiro menos 1 décimo. O 1 inteiro nós preenchemos com o número 1 e criamos uma fração aparente. Agora, nós temos 1 sobre 1 menos 1 sobre 10. Não precisa calcular o mínimo, já que entre o mínimo entre 1 e qualquer número é o número que está em questão. Os denominadores sendo 10, nós iremos preencher o numerador agora. 10 dividido por 1, 10. 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 3, 3. 10 menos 3 é 7. E repetimos o número 10 do denominador. Ficamos, então, com a fração 7 sobre 10. Na letra D, nós temos 8 sobre 5 menos 3 sobre 5. Vamos observar primeiro o denominador. Os denominadores é o número 5, então não tem a necessidade de se calcular o mínimo múltiplo comum dessas duas frações. Basta repetir o número que aparece no denominador, que é o número 5, e subtrair o numerador. 8 menos 3, 5. Ficamos com a fração 5 sobre 5. Essa fração é aparente, uma vez que ela parece uma fração, 5 sobre 5, mas, na verdade, nós temos aqui um número natural, porque 5 dividido por 5 é 1. Eu sei que uma fração é sempre um número que está sendo dividido pelo outro. O numerador, ele está sendo dividido pelo denominador. 5 dividido por 5 é 1, resposta da letra D, número 1. Próximo exercício, na página 149, exercício 62. O exercício diz: efetue as expressões. Observe que nós temos expressões numéricas no qual nós temos o envolvimento de adição e subtração.
Na letra A, a nossa expressão numérica é 3 sobre 4 menos 1 meio menos 3 sobre 20. Bom, as regras para resolver uma expressão numérica com fração é a mesma regra para se resolver uma expressão numérica com números naturais. Nós primeiro observamos os sinais associativos. Os sinais associativos são 3. Nós temos o parênteses, o colchete e a chave. Resolvemos tudo que está no parênteses, depois tudo que está no colchete e, por último, tudo que está na chave. As operações matemáticas também têm uma ordem. Primeiro resolvemos todas as potências e as raízes, depois todas as multiplicações e divisões e, por último, as adições e a subtração. Como nós temos aqui um parênteses, então nós vamos iniciar por ele. Dentro do parênteses, nós temos uma subtração de duas frações. Então, é isso que nós iremos resolver. Iremos subtrair 3 sobre 4 menos 1 sobre 2. Vamos observar primeiro que os denominadores, eles são valores diferentes. É 4 e 2. Então, nós vamos primeiro calcular o mínimo múltiplo comum desses dois números, de 4 e 2. 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1, 2 dividido por 2 é 1. Eu sei que eu terminei o mínimo múltiplo quando eu chego nos valores 1. Os números primos que nós utilizamos para fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum, nós iremos multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 é o mínimo entre 2 e 4. E ele vai ser o novo valor que será colocado nos denominadores. Nós iremos colocar o número 4. Agora, nós temos que preencher o numerador. Nós iremos dividir esse valor 4 que nós encontramos no mínimo múltiplo pelos denominadores das duas frações e o resultado iremos multiplicar com o valor do numerador. E iremos manter o sinal de subtração. Ficamos então com 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 1, 2. E repetimos a terceira fração, menos 3 sobre 2. Ainda resolvendo o parênteses, 3 menos 2 é 1 e repetimos o denominador, que é 4. Ficamos agora com 1 sobre 4 menos 3 sobre 20. Essa subtração de fração, vamos observar os denominadores, que são 4 e 20. Eles são números diferentes, então iremos calcular o mínimo múltiplo comum deles. O mínimo entre 4 e 20. 4 dividido por 2 é 2. 20 dividido por 2, 10. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. E 5 dividido por 5, 1. Temos esses valores, 2, 2 e 5, e iremos multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. O mínimo, então, entre os números 4 e 20 é o próprio número 20. Ele será o novo denominador das frações. Agora, preenchemos o numerador. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1, 5. Repetimos o sinal de menos. 20 dividido por 21, 1 vezes 3, 3. Resolvemos agora o numerador. 5 menos 3 é 2. E repetimos o denominador, que é 20. Ficamos com a fração 2 sobre 20. Essa fração ela pode ser simplificada. Simplificar uma fração é dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, que ele pode ser divisível sem sobrar resto. 2 pode ser dividido por 2, que é 1, e 20 dividido por 2, que é 10. Observe que na simplificação, o número que divide o numerador e o denominador tem que ser o mesmo. Próxima expressão numérica da letra B, nós temos 3 sobre 4, mais 1 sobre 2, menos 3 sobre 20. Temos um parênteses, então vamos iniciar dele. Repetimos o 3 sobre 4 e repetimos o mais. Nós temos os denominadores 2 e 20, então vamos calcular o mínimo múltiplo comum desses valores. Escrevemos os números, separado por vírgula, passamos um traço e realizamos a divisão. 2 dividido por 2 é 1, 20 dividido por 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5,
e 5 dividido por 5 é 1. Concluímos e fazemos a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Logo, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 20 é o próprio número 20. Substituímos, então, os denominadores antigos pelo número 20. Para preencher o numerador, dividimos o número 20 que nós encontramos no mínimo múltiplo comum pelos denominadores que já existiam nas frações e a resposta multiplicamos com o numerador. 20 dividido por 2 é 10. 10 vezes 1, 10. Repetimos o sinal de menos. 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 3, 3. Repetimos o início da fração, o início da expressão numérica, aliás. 3 sobre 4, o mais, e realizamos a operação de dentro do parênteses. 10 menos 3, 7, e repetimos o número 20. Ficamos com a fração 3 sobre 4 mais 7 sobre 20. Nós temos que calcular o mínimo múltiplo comum do denominador 4 e 20. Porém, na questão A, nós já fizemos esse cálculo. Quando você calcula o mínimo múltiplo comum de alguns valores, você pode utilizar esse cálculo para resolver outros exercícios. Não é necessário realizar esse cálculo várias vezes. Observe que na letra A, nós já calculamos o mínimo múltiplo comum do número 4 e 5 e descobrimos que ele é 20. Então, é o mesmo valor para a nossa fração da letra B. Substituímos o 4 e o 20, que eram os denominadores, pelo número 20 do mínimo múltiplo comum. E agora preenchemos o numerador. Dividimos 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 20 é 1. 1 vezes 7 é 7. Faremos agora a soma. 15 mais 7 é 22 e repetimos o denominador, que é 20. Ficamos com a fração 22 sobre 20. Nós sabemos que essa fração pode ser simplificada pelo número 2, porque tanto o numerador como o denominador são números pares. 22 dividido por 2 é 2 e 20 dividido por 2 é 10. Ficamos com a fração equivalente 11 sobre 10. Como ela não pode ser mais simplificada, nós paramos aqui. Pessoal, no próximo vídeo nós continuaremos a correção dos nossos exercícios.